Nós vamos começar falando de tratamento contra infertilidade feminina. A infertilidade atinge aproximadamente 15% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Isto em 1 em cada 5 casais tem problemas para engravidar. Então, precisando de ajuda especializada, nem sempre a gravidez não ocorre por causa da mulher, né? Então, as causas dessa doença estão aí distribuídas igualmente entre homens e mulheres, além de um percentual diferente referente à infertilidade sem causa aparente. Mas nós vamos entender um pouquinho as causas e os tratamentos para infertilidade feminina agora em uma conversa com o ginecologista Alexandre Silva, direto de São Paulo. Alexandre, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Canal Saúde. Boa noite, Carla, boa noite a todos, obrigado pelo convite, é um prazer poder conversar com vocês. Bom, a gente está aí na Semana das Mães, né? Dia 9 de maio é o Dia das Mães. E aqui no nosso programa Canal Saúde, nós recebemos muitas mensagens das nossas telespectadoras e dos nossos telespectadores também. Então, a gente resolveu falar sobre esse assunto, já que estamos em uma semana muito especial. E eu gostaria, inclusive, de já iniciar essa entrevista pedindo que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que é a infertilidade feminina. É muito comum se falar em infertilidade feminina, mas como você colocou muito bem, a infertilidade é do casal, não é? É sempre um casal que está com intenção de conceber e de ter uma gestação, então, portanto, a gente sempre pensa no casal. É claro, existem causas masculinas e causas femininas, mas nós consideramos inférteis aqueles casais que, sem a utilização de nenhum método anticoncepcional, durante um período de aproximadamente 12 meses, não conseguem obter uma gestação naturalmente, né? Cada mulher, uma mulher jovem que cicla normalmente, ela tem a chance, num ciclo normal, de 25% de engravidar. Então, mesmo se estiver tudo bem, é somente 25% de chance de realmente essas pacientes se engravidarem espontaneamente. Quais são as causas mais comuns, hein, doutor? As causas mais comuns estão diretamente relacionadas com o passar da idade. Então, a idade avançada é um problema, não é? Então, a mulher, ela acabou assumindo um papel maior na sociedade, no mundo moderno, e muitas vezes retardando as suas gestações por questões profissionais ou por outras questões pessoais. E, portanto, esse passar da idade vai diminuindo a reserva ovariana. Todas as mulheres nascem com aproximadamente 300 mil óvulos. Elas ciclam em torno de 480 ciclos por ano, se a gente na vida, né? Se nós formos considerar que elas começam a ciclar por volta dos 12 anos e param aos 52, 53, a gente tem aí 40 anos vezes 12 meses, nós temos 480 ciclos. Em cada ciclo, para um óvulo que realmente eclode e ovula, 1000 são desperdiçados. Então, você imagina que nesse período aí, de 480 ciclos, seriam 480 mil óvulos que seriam necessários para que essas pacientes tivessem realmente até o fim da sua reserva, não é? Sim, inclusive foi muito interessante aí o que o senhor já iniciou, inclusive falando aqui na nossa entrevista, essa coisa da idade. As mulheres hoje, cada vez mais, elas estão optando por terem filhos com uma idade já um pouco mais avançada, o que não acontecia antigamente, né, doutor? Então, assim, antigamente as mulheres, elas tinham filhos cada vez mais jovens, cada vez mais cedo. Então, era muito comum a gente ver mulheres, inclusive, antes de completar os 18 anos, já serem mães. Hoje já está mais diferente um pouco.
E a mulher moderna também, ela está deixando a maternidade um pouco para depois, né? Então a mulher está querendo mais estudar, se formar, trabalhar, ter a sua autonomia, inclusive a autonomia financeira também. E eu percebo que isso não é só nós mulheres, doutor, mas eu vou até aproveitar também para lhe perguntar aí se tem acontecido muito no seu consultório. Mas eu percebo que é o casal, na verdade, né? Tanto o homem quanto a mulher, eles estão também nessa conexão de ter uma autonomia, de ter já o estudo aí garantido, já ter o seu trabalho, para poder realmente pensar em filhos. Mas aí a gente tem uma situação que as pessoas devem ter muito cuidado, e principalmente as mulheres, que é a questão da idade. Exato. Os casais também hoje se formam mais tarde, né? Então, portanto, todo esse ciclo é empurrado um pouco mais para frente. Mas não são só as causas relacionadas com a idade, né? Nós temos alterações anatômicas do útero, por exemplo, das trompas, dos ovários, que podem influenciar, sejam elas malformações ou alterações anatômicas causadas por patologias, como, por exemplo, os miomas. Os miomas podem distorcer a cavidade uterina, dificultando a implantação do embrião. Ele pode distorcer as tubas uterinas a ponto de impedi-las de captar o óvulo no momento da ovulação. Pacientes que passaram por infecções genitais, por exemplo, nós chamamos de doença inflamatória pélvica. Essas pacientes também apresentam alterações nas fímbrias, que são como se fossem pequenos dedos que tem na ponta das trompas, que são responsáveis por captar o óvulo no momento da ovulação. Então, nessas infecções, essas fímbrias, esses dedinhos, eles ficam grudados e perdem a capacidade de captar o óvulo. Então, alterações anatômicas também são importantes. Como a endometriose também, não é, doutor, por exemplo? Exato, a endometriose é uma doença que também causa a inflamação pélvica e aderências. Isso pode dificultar a mobilidade das trompas e também impedi-las de captar os óvulos. Doenças hormonais, alterações hormonais que podem também fazer com que a mulher não ovule naquele ciclo. Então, as pacientes com síndrome dos ovários policísticos, essas pacientes têm alterações metabólicas e que fazem ciclos anovulatórios. Então, ela cicla, mas ela não ovula naquele ciclo. E isso também é um fator que leva à infertilidade. Então, são muitos fatores, além dos fatores masculinos, que devem ser colocados e pesquisados para que a gente chegue a uma conclusão do que realmente está acontecendo. E em alguns casos, como você bem colocou, sem causa aparente, nós não conseguimos concluir qual é a razão, está tudo normal, mas não acaba que não acontece a fecundação e a gestação tão desejada. Tem também a questão dos ovários policísticos, né, doutor? Inclusive, muitas pessoas estão mandando perguntas aqui para mim em relação a isso. Sim, os ovários policísticos, como eu falei, eles trazem ciclos anovulatórios. A paciente cicla, mas não ovula. O folículo, ele cresce, mas ele não amadurece o suficiente para eclodir. Então, ele não explode, não libera o óvulo. Ele cresce e involui novamente, sem a liberação do óvulo. E essa identificação é importante, e o casal, eles têm realmente que estar muito atento a tudo isso, né? Já está com algum tempo, não consegue engravidar, já partir aí para uma consulta mais elaborada, para poder identificar realmente o que está acontecendo, para poder tomar uma solução, não é, doutor? Afinal de contas, assim, é importante realmente que haja essa identificação de que o tempo está passando, a gravidez não está vindo, o casal está se preparando para isso, mas aí no meio disso tudo pode haver um problema e é preciso realmente identificar o problema que está acontecendo. A identificação do problema é o passo principal, não é? Porque a partir desse diagnóstico, que é como a gente chama a identificação do problema, nós vamos conseguir planejar uma solução, não é?
Então, para aquela paciente, por exemplo, em idade avançada, uma paciente já, vamos dizer, menopausada, né? Como que a gente vai lidar com a questão de fertilidade dessa paciente? Ela pode ter o sonho ainda de ser mãe, não é? Mas ela vai ter que passar, como a reserva ovariana dela já se esgotou, ela vai ter que passar para uma medida mais extrema e buscar, por exemplo, uma doação de óvulos. Então, isso é permitido por lei, ela pode ter um óvulo, pegar um óvulo doado, fazer uma fertilização in vitro e gestar esse embrião. Isso é possível. Isso não é aconselhável. Isso também pode acontecer com o homem? No caso do homem, doutor, existe essa possibilidade também da fertilização in vitro através do espermatozoide? Tem que ser sempre um espermatozoide e um óvulo. E um óvulo, sim. Então, ela tem que pegar um óvulo doado, porque ela já não tem mais, e colocar com um espermatozoide ou do parceiro que ela tem atualmente, ou uma doação de esperma também, se for a opção dela. E aí, assim, fazer uma fertilização in vitro, conceber um embrião, introduzir na cavidade uterina, para que ele se implante e siga uma gestação. Essa é uma maneira dessa paciente gestar. Inclusive a gente está falando da questão de idade, mas nós temos algumas mulheres, inclusive eu acho que Solange Souto, salvo engano, ela teve filho aí com mais de 50 anos, 55, é isso, doutor? Eu não tenho exato idade, mas é em torno de 55, eu acho. Eu acho não também. Não tenho certeza. Então, assim, é possível sim, né? Inclusive, tenho perguntas aqui, porque tem mulheres que já fizeram laqueadura. É possível uma mulher que fez laqueadura engravidar? E aí o senhor falou da questão da idade, e tem até essa situação realmente da mulher não ovular mais, mas ela tem essa possibilidade do óvulo doado, ou por exemplo, ela ainda está numa idade que ela está ovulando, mas ela já fez aí a ligadura, né? E aí não pode mais, mas ela pode fazer essa fertilização? Sim, são duas possibilidades. Ou ela tenta fazer uma reversão da laqueadura, isso só vai ser possível a depender de que técnica que foi utilizada para fazer a laqueadura. Então, muitas vezes, essa técnica ela fica impossibilitada de ser realizada devido a como foi feita a laqueadura. Então, se foi removida, por exemplo, toda a trompa, é impossível. Se foi removido o que nós chamamos de pavilhão, que é onde tem as fímbrias, também não conseguimos mais resolver, né? E também pode ser feito através da fertilização in vitro. Então, ela coleta óvulos, então ela passa por um processo de indução de ovulação, são coletados os óvulos, é feita uma fertilização in vitro e gerado embriões, e esse embrião pode ser colocado dentro do útero dela e ela gestar um filho próprio, só que não seguiu pelo caminho das trompas. Ele veio já prontinho, como um embrião, para dentro do útero dela. Isso também é possível. Doutor, eu queria aproveitar essa oportunidade aqui também, porque assim, eu tenho várias amigas contemporâneas minhas, que já têm mais de 40 anos, e às vezes eu converso assim muito com elas, mulheres inclusive que nunca engravidaram. E aí, às vezes, quando acontece de eu conversar com alguma amiga ou alguém que eu conheço, que eu já tenho uma certa liberdade também para falar a respeito disso, e que eu vejo que já está assim, indo para os 36, 37, 38, e quando não teve filho e tal, então eu sempre falo assim, olha, se fosse você, eu já reservava ali os seus ovos e deixava congeladinho para um outro momento. Porque também, a gente também tem que pensar em todas as possibilidades, não é não, doutor? Eu, por exemplo, eu gostaria de ter feito isso quando eu era mais nova, mas aí não deu, não fiz. E aí eu vejo que algumas pessoas me perguntam, ou se eu tenho a liberdade para conversar sobre esse assunto, eu falo porque eu acho que é importante. Como eu tenho essa liberdade com os nossos telespectadores que estão assistindo o nosso programa, com as nossas mulheres, eu me sinto também nessa liberdade de falar isso para elas. E tendo um especialista
como o senhor aqui no nosso programa, participando. Eu acho que é importante a gente ter esse diálogo, sim. Sem dúvida, é sempre importante falar, expor o problema, expor os desejos, para que a gente possa tentar oferecer para essas pacientes a melhor solução. Não é? É muito comum hoje pacientes congelarem óvulos, sim, por volta aí dos 35, 37. Algumas já congelam até bem antes, porque já pensam, já tem como objetivo retardar essa ovulação, essa gestação, me desculpe. E isso tem sido cada vez mais procurado aí nos serviços de fertilização assistida, nos serviços de reprodução humana. Com certeza. O fato é que ser mãe é uma dádiva, é muito bom ser mãe. E eu sei que tem muitas pessoas que estão em casa assistindo aí o nosso programa que são mães, que têm o mesmo sentimento que eu. E tem muitas mulheres aí que também estão nos assistindo que sonham em ser mães. Mas essa entrevista que a gente está fazendo aqui, exatamente na Semana das Mães, é para abrir também na mente dessas mulheres, das pessoas que estão nos assistindo, essas inúmeras possibilidades que hoje é capaz, e já há algum tempo, mas cada vez mais a medicina vai avançando, não é, doutor? Então, assim, tem evoluído muito a fertilização. Sem dúvida, os avanços são diários, a ciência é produzida diariamente nesse sentido, de melhorar os processos de fertilização, de melhorar os processos de armazenamento de óvulos, de armazenamento de embriões, não é? De transferência, as questões técnicas melhoram a cada dia e com certeza, com o passar do tempo, isso vai estar cada vez mais preciso e mais pessoas vão poder se beneficiar dessas técnicas, né? E ter aí a tão sonhada gestação. Com certeza. Muito obrigada, viu, doutor, pela entrevista. Imagina, foi um prazer. Eu que agradeço a você pelo convite e pela disponibilidade aí do seu tempo. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo, tá? Então,